tá bom? Quem caiu aí entra de novo. Não sei o que aconteceu. Bom, mas aí, boa tarde, meus camaradas. Boa tarde, não, bom dia ainda, né? Ninguém almoçou ainda, né? Eu não almocei. Confesso que tirei um cochilo. Terminei a gravação do cursinho e fui tirar um cochilo. Não é para ver Que se eu bom que você pode tirar um cochilo. A gente nem tem tempo para tirar um cochilinho. Sacanagem, né, velho? Oh, meu Deus do céu, é a vida. Mas vamos lá, então. Vamos lá, tá gravando a parada. Bom dia a todos. E vamos lá, vamos dar continuidade? Pega a apostila aí de novo e abre novamente para mim na página... Vamos lá. Página 162. A gente estava continuando o esquema das apologias, né? Aí, na página 162, ele faz clara apologia ao Marquês de Pombal, foi aí que eu parei, né? O Marquês de Pombal, que foi o grande protetor dele, e, claro, o homem que... sim, aí ele falei a respeito da visão que Lindóia teve de Lisboa, né? Lisboa reconstruída, tal, que, claro, compromete todo o enredo que tem a ver, né? Só para exaltar o Marquês de Pombal mesmo. Pois bem, em Uruguai, começando agora na página 163, em Uruguai, observa-se ainda a apologia ao homem natural, representado pelos personagens indígenas Cacambo e Cepé, corroborando a teoria de Rousseau do bom selvagem. Então lembra da teoria do Rousseau? O homem natural que não se contaminou com a cidade, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aí evocada a teoria de Rousseau, claro, né? Em uma nítida evocação do iluminismo, tá bom? Característica desse arcadismo. Percebe-se, então, que o grande alvo de Basílio é o jesuíta, inimigo do europeu e enganador dos indígenas. Como protegido de Pombal, sua obra não poderia fazer outra crítica, pois foi o Marquês o responsável pela expulsão dos jesuítas e pela consequente fim da influência deles na cultura portuguesa. O que acontece também, cara, aqui no Brasil em especial, eu vou falar porque alguns de vocês vão acabar fazendo licenciatura, né? Eu tô ligado que eu falo a alguns professores aqui. Hoje eu estou falando isso, aí você está achando ridículo, está falando assim, onde já se viu e tal. Mas é verdade, cara, e a gente é professor, a gente sabe que isso é verdade mesmo, entendeu? Tem certas pessoas que a gente conversa, a gente conversa e a gente consegue perceber, sabe? Que a pessoa tem tendência, né, cara, a ser professor, né? Mas tá bom, então. O que acontece, cara? Se um dia você partir para essa área, você vai estudar um negócio lá na licenciatura chamado de Era Pombalina. O que é a Era Pombalina? Coincide com a expulsão dos jesuítas do Brasil e a atitude do Marquês de Pombal, que foi substituir, então, neste caso aqui no Brasil, aqui nas colônias portuguesas, o professor. Como é que ele substituiu o professor? Pois bem, aí ele foi procurando, né, entre as pessoas, tinha um advogado. Aí ele falou assim, pô, você é advogado? Eu falei, sou. Então tá, então você vai lecionar para nós língua portuguesa. Ele falou, tá, tudo bem. E você? Não, eu sou médico. Tá, então você vai lecionar para nós biologia. E você? Não, eu sou um contador, eu cobro impostos, eu entendo de número. Então tá bom. Então você vai lecionar para a gente matemática. Entendeu? Sabe esse pensamento que tem, que qualquer pessoa pode ser um professor? Você consegue entender esse pensamento? Você já percebeu, nesses seus anos de escola, que no Brasil a gente nutre esse pensamento? Que qualquer um pode ser o professor? Então, gente que não tem um pingo de vocação, não foi preparado para isso, entendeu? E daí o que ele foi? O que aconteceu com ele? Aí ele resolve fazer um bico de professor, entendeu? Então eu já conheci, já tive a oportunidade de trabalhar com advogados que não se deram muito bem no direito e estavam lá dando aula de língua portuguesa, dando aula lá de literatura. Então é um sentimento um pensamento que foi colocado desde o Marquês de Pombal, cara. Essa época em que nós não tínhamos professores de verdade, nós tínhamos profissionais colocados
na cadeira de professor, essa época foi chamada de era pombalina, tá? E você são bicos, entendeu? E você concorda comigo também que existe também um determinado raciocínio que é também contrário no seguinte aspecto. Dá uma olhada aqui. Eu dou aula há 20 anos. Então, por exemplo, logo quando eu comecei, eu ouvi do meu pai. Meu pai falou assim para mim, o que você vai fazer? Você vai dar aula? Entendeu? Como se isso não fosse profissão. Entendeu? Outra coisa também, encontrar amigos mais tarde, e falar assim, e aí, Gessel, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo na vida? Não, estou dando aula. Puxa vida e tal. Mas e trabalhar assim? Você nunca pensou em trabalhar assim? Teve outro que encontrava assim e falou assim, você já está trabalhando ou ainda está dando aula? Entendeu? Como se dar aula não fosse um trabalho. E a gente vê também uma outra mão, uma terceira mão, sabe? Por exemplo, gente que não tem a devida vocação, não tem a devida vocação para ensinar, mas faz um concurso público do Estado, do município, e entra no Estado, no município, supostamente para dar aula. Só que ela não tem a vocação, ela não é da profissão, mas só que daí o que ela é? Ela é um concursado. No primeiro ano ela ganha R$2.500, no segundo ano ela ganha R$2.700, no terceiro ano que ela está para desistir, ela passa a ganhar R$3.000. Ela fala assim, não vou desistir. Aí fica lá, entendeu? A pessoa não tem vocação, mas é um concursado, entende? Então, o que virou Estado? O que virou município? Cabide de emprego para gente que necessariamente não dá o gás na educação. Por quê? Porque tem o seu emprego garantido, entende? Então, são várias vias nessa relação aluno-professor que nós temos hoje em dia no nosso país, sabe? Que daí, no fim, o que acontece? Aí obriga o seu papai, porque, veja bem, não era para existir escola particular, irmão, não era para existir o referencial, era para existir uma escola onde existissem professores dispostos a ensinar. Necessariamente, o seu papai já paga imposto. Então, o Estado deveria dar uma escola, isso mesmo, Caio, uma escola de verdade, uma escola real, onde o aluno seria ensinado. Aí o que seu pai se vê obrigado? Seu pai se vê obrigado a não ir atrás dessa escola do Estado, porque essa escola do Estado não cumpre a formação dela, ou melhor, não cumpre a obrigação dela de formar um cidadão na sua íntegra. E daí o que acontece? O papai, além de pagar o imposto dele, o papai paga a escola particular. Entendeu? E, por sua vez, na escola particular, o que a gente vê? A gente vê um profissional que, entre o professor do Estado e o professor da rede particular, é muito bem remunerado. Por que muito bem remunerado? Porque ele é valorizado. Porque a aula que encontra-se aqui não é a aula que se encontra no Estado. Concorda comigo? Vê o ciclo, que sensacional? É um ciclo que supostamente não deveria existir. Porque se existe o professor, qual que é a obrigação do professor? A obrigação do professor é ensinar. Só que na rede pública, o que a gente vê? A gente vê cabide de emprego. A gente vê pessoas que estão ali, quanto mais rápido passar o tempo, melhor, porque afinal o salário dele está garantido, entendeu? Garantia essa que eu não tenho no referencial. Entende a minha postura? Por exemplo, eu no meu outro métier, que é o concurso público. Inclusive, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal para mostrar para o papai, já somos 276 inscritos no canal. Então o canal está indo bem, né? Com 2 meses, né, cara? O canal está indo bem. Se você não se inscreveu, dê essa força lá para o seu professor, né? Todo domingo tem vídeo, tá? Isso mesmo, 10h45 eu marco, que é o horário assim, onde o pessoal está acordando e tal, já assiste o vídeo do domingo, entendeu? Por quê, cara? Porque daí ele me obriga a ser um excelentíssimo profissional. Porque na medida que eu não for um excelentíssimo profissional, eu sou substituído. Coisa que você concorda comigo que não acontece no Estado? Não acontece no Estado. No Estado, o camarada dá a aula dele de qualquer jeito e ele é um concursado. Então virou um cabide de emprego, entendeu? Não paga tão ruim, não paga tão bem, mas não paga tão ruim. E daí o camarada vai ficando, e a educação vai ficando como tá, entendeu? Então, no atual sistema, eu me obrigo a ser excelente todo dia. Porque se eu não for excelente, eu ia falar do meu outro métier, né? Que é o concurso público. Se eu não chegar ontem, eu falei a um grupo de alunos que estão se preparando para a guarda municipal,
Então, é uma sala de 30 pessoas. Uma sala de 30 pessoas que, se você não der o melhor seu naquele dia, no outro dia você é substituído, entendeu? Na escola que estudava, o ensino era bem defasado. Por quê? Por causa dessa realidade. E aí, o que acontece? Você encontra um professor lá, que no meu caso, 20 anos. Pensa se fosse 20 anos no estado. O cara tava lá, ó, vai estar muito preocupado, irmão, com pandemia, com dar aula. Por exemplo, você quer ver? Eu vejo isso na Universidade Federal, cara, com os meus filhos, entende? Então, o professor é concursado. Então, ele dá uma aula de vídeo, ó, cagando. O cara não para ver uma mídia, para melhorar a aula dele, sabe? Dá uma aula excelente. Por quê? Porque é a desgraça do concurso para professor, entendeu? Se não existisse o concurso para professor e o professor todo ano fosse avaliado, todo ano fosse e corresse o risco de perder o emprego dele, não tava essa desgraça que tá, entendeu? O que me obriga a ser excelente? Eu tenho que ser excelente todo dia, porque o dia que eu não for, eu serei substituído, entendeu? Esse é um mercado de trabalho, que supostamente, vemos e convenhamos, é a realidade do capitalismo aí fora, a realidade do capitalismo. O dia que seu papai não for excelente naquilo que ele fizer, lá na empresa dele, o que vai acontecer com ele? Ó, substituído, irmão. Professor, eu tenho um irmão que estudou em uma faculdade particular e estadual. Ele disse que o ensino da faculdade particular é bem fraquinho, entendeu? Então, aí o que acontece, cara? Aí a gente tem duas realidades bem distintas. Lá na federal, o que acaba acontecendo? Como o professor é concursado, então ele deixa rolar, entendeu? Então você é obrigado a estudar. É por isso que a Universidade Federal é forte, entendeu? Porque o camarada, ele tem outras coisas para fazer, outros afazeres, e outro ele é concursado, então ele está cagando para você. Então o que acontece? Você é obrigado a estudar. Eu vejo meu menino aqui, cara, meu menino pula miúdo. Por quê? Porque não tem professor para ensinar. Não tem essa realidade, por exemplo, aqui, ó, agora no tete a tete, você faz uma pergunta, eu respondo, tal. Não. Bom, em contrapartida, na universidade particular, o que ele quer? Ele quer dinheiro. Então o professor tem que dar aquela aula. Então, de repente o professor não tem o preparo, não tem o doutorado que o professor da federal tem. Mas só que daí ele começa, no primeiro ano, no segundo ano, começa a carrega o aluno. No terceiro, no quarto, o aluno passa a não valer nada se o aluno faz a faculdade dele durante 4 anos. Aí quando dá o terceiro, que o cara já investiu 2 anos ali na faculdade, aí você vê esse fraquinho mudar. Entendeu? Porque daí começa a apertar o aluno da rede particular. Em que sentido? Que se ele não estudar, se ele for passando com facilidade, ele não dá lucro para a Universidade Federal. Ele dá lucro para a Universidade Federal se ele fica 5 anos, se ele fica 6 anos, se ele fica 7 anos, se ele fica 8 anos. Então, quando dá aumento no terceiro ano, esse fraquinho que o seu colega colocou aí, esse fraquinho muda. Entendeu? Então, provavelmente, ele sentiu os primeiros semestres. O primeiro semestre, a Universidade Federal, a universidade particular, o que ela quer? Ela quer você por perto, ela quer sua grana. Aí quando você investe um ano e meio, aí começa, irmão, o mundo cair na sua cabeça, entendeu? Eu sei, mano, eu fiz universidade privada, entendeu? Eu fiz o CDB. Então é tão difícil sair de uma universidade particular como é difícil sair de uma universidade federal, por duas realidades completamente diferentes, entendeu? Agora, voltando aqui para a realidade do ensino médio. No ensino médio, a gente tem vamos ver, esse raciocínio que, se você concordar comigo, ele vem lá da época do Marquês de Pombal, que diz que qualquer pessoa pode dar uma aula, entendeu? Foi o Marquês de Pombal que falou, entende? Então tá bom, então. Vamos lá. Faz comigo aqui o restante aqui, vamos terminar aqui a história, que a história é muito importante, tá? Então, vamos lá. Veja como a partir de trechos que... Bom, ele vai apresentar alguns trechos que revelam, né? A batalha por parte de Gomes Freire de Andrade. Só para avisar, você não está conseguindo, tá, pastor? Ai, meu Deus do céu, perdão. Deixa eu ver aqui a tela. O cara não aprende, meu Deus. Não, cara, eu vou falar uma real para você. Posso falar para você, Thales, uma real? Quem faz a faculdade é o aluno. É o aluno que faz a faculdade. Você pode estar na faculdade mais lasqueira que for. Quem faz a faculdade é você. Se você for um aluno vagabundo, você vai se tornar um profissional vagabundo.
Se você está numa uma universidade que tem lá suas dificuldades, tal, é uma universidade pequena, tal, mas você for atrás, você pesquisar, mas não, quem faz a faculdade é o aluno, tá? A estadual tem todos os cursos? Depende, eu não tenho ciência. Eu sei que abriu recentemente medicina na UEMS, tá? Então, se você pensa em fazer medicina, já tem mais uma opção. Além da UFGD, o FMS, tem também pública, né, a UEMS. E tem a particular, né, que é a Uniderp, que tem o curso de medicina dela também, tá? Mas, voltando à sua pergunta, quem faz a faculdade é o aluno. Se o aluno for top, a faculdade sai top. Se o aluno for porcaria, não adianta. Pode fazer uma Mackenzie, uma USP, o bicho é vagabundo, vai sair um trem feito nas coisas de qualquer jeito, entendeu? Vai ser aluno vagabundo. Por incrível que pareça, tem aluno bom no nota. É verdade, tá? Muito bem. Então vamos lá, então. Vamos dar continuidade aqui, ó. Dar continuidade aqui ao Marquês de Pombal, tá? E aí ele fala do Uruguai, e aí o último esquema aqui que eu quero evocar, ó, aí na apostila, página 63, o indígena. Um dos aspectos importantes da obra do Uruguai é o fato de destacar pela primeira vez em nossa literatura de forma relevante a imagem do indígena. Por mais artificialmente que sejam construídas essas personagens, tal criação simbolizou o ponto de partida do indianismo, que se desenvolveu na literatura romântica. Então, é por isso que o arcadismo é chamado de pré-romantismo. Então, agora o índio é visto como um herói. Então, tanto o Cacambo quanto o Sapé, eles enfrentam os espanhóis e os portugueses munidos de mosquete no peito, irmão. Então, como é que derruba um índio daquela área? Dá um tiro, dá 2 tiros, dá 3, dá 5 tiros. Os portugueses iam atirar nas mulheres, os índios entravam na frente para não atirar nas mulheres. Então, o livro fala da bravura e fala, né, de Lindóia, que manteve o seu amor, né, por Cacambo, e assim, quando ela se vê na obrigação de se casar com alguém que não era para ela casar, ela se deixa ser picada pela cobra, tá? E aí, mais ou menos, ela se suicida, ela se mata, né? A morte de Lindóia, tá bom? Tem um quadro, cara, deixa eu ver se eu mostro o quadro para vocês aqui, que é um quadro, que já é o quadro do romantismo, tá? Como é que é? É incrível. Tá, pros índios. Sim. Aí, no caso aqui, é um quadro do romantismo, que eu vou, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Quadro A Morte de Lindóia. Então, um quadro que teve uma representação, né, do livro Uruguai, aqui, ó, né, A Morte de Lindóia, tá vendo ela aqui? Ela aqui com a flecha e tal, e a cobra aqui, onde a cobra a picou. Então, A Morte de Lindóia, o quadro é de José Maria de Medeiros, 1882, porque já é romantismo, tá? Já é romantismo no Brasil, tá bom? Só para mostrar para vocês o quadro A Morte de Lindóia. Aqui, o quadro, inspiração ao livro O Uruguai, tá? Pois bem, vamos continuar aqui. Aí, para terminar a aula de hoje, nós temos o Santa Rita Durão, que vai pegar necessariamente o mesmo tema, tá? Santa Rita Durão, vamos lá. Nasceu nas proximidades de Mariana, Minas Gerais, no ano de 1722. Estudou com jesuítas no Rio de Janeiro. Em 1731 foi para Portugal, nunca mais voltando à terra natal. Após aborrecimentos com o bispo de Leiria, refugiou-se na Espanha, na França e na Itália. Retornou a Portugal em 1771, ministrando aulas de teologia no Colégio Ordem dos Eremitas de São Agostinho, em Coimbra. Em 1781, publicou Caramuru e faleceu em 1784. O que é o Caramuru? O Caramuru conta a história do Diego Alves, né? Que era náufrago, tá? Então vamos lá, um pequeno trecho do Caramuru aqui. Ao contrário do Uruguai, Caramuru segue todos os preceitos do épico clássico, tendo como base os Lusíadas de Camões. A obra é escrita em 8ª rima, estrofes com 8 versos, em versos decassílabos, assim como a grande épico português. Possui também a estrutura de um épico clássico, preposição e invocação ao santo esplendor, virgem bela, mãe donzela e dedicatória ao príncipe Dom José, narração e epílogo, tá?
O épico tem como tema o descobrimento da Bahia por Diogo Alves. Então, Diogo Alves, ou Caramuru, ele é náufrago. Vou ver aqui o enredo. Aqui, ó. Vamos lá. O navio de Diogo Alves naufraga na costa baiana, já em terra firme, surpreende os indígenas ao atirar para cima com uma espingarda. Os nativos, assustados com aquela magia, nunca haviam visto coisa parecida. Começam a chamar Diogo Alves de Caramuru, filho do trovão, entendeu? Torna-se noivo da Índia Paraguaçu, filha do cacique. Essa história, ela tem nuances de realidade, tá? De verdade, tá? Teve um náufrago português, tá? Há quem diga que o nome Caramuru dele é por causa do cabelo dele, que ele era ruivo. Então, cabelos de fogo. Então, tem outra tradução também, outra possibilidade de tradução para o Caramuru, tá? E a menina, da época, era filha do cacique, devia ter 8 anos, 10 anos, uma coisa assim. Quando o pai ia matar o cacique, quando o pai ia matar o Diogo, diz a lenda que a menina intercedeu pelo rapaz de cabelos de fogo, Caramuru. E aí o pai deixou o cara vivo. E aí ele se casa com uma menina lá chamada Moema. E depois, posterior, ele fica alguns anos lá com os índios, né? A Paraguaçu cresce e ele casa com a Paraguaçu, tá? Torna-se noivo da Índia Paraguaçu, filho do cacique. Como não havia padre para realizar o casamento, lembra-se de que Diego é um herói católico que visava a catequização dos índios. Dentro de todos os rituais, Diego Alves e sua noiva seguem em navio francês. Essa parte da história é real mesmo. Então ele teve duas esposas, ele teve Caramuru e Moema. Só que na hora que ele encontra o navio francês, ele não pode ir para a Europa e levar as duas esposas. Então, o que ele tem que escolher? Ou uma ou outra. Então, ele escolhe, supostamente, né, as duas que eram lindas, mas ele escolhe a Paraguaçu e leva a Paraguaçu. Ele sai meio que fugido de Moema. Moema descobre e depois vai nadando em direção ao navio, mas é claro, né, cara, não vai conseguir chegar, né, morre afogada, tá? Pois bem, Diogo Alves e sua noiva seguem um navio francês para a Europa da França, casam-se na presença de Henrique II e Catarina Médicis. Aí, Caramuru, ou melhor, a Paraguaçu é chamada, ela é batizada, né, batizada na igreja, ela é chamada de Catarina do Brasil, tá? Além desses acontecimentos, Caramuru é recheado de episódios sobre a história do Brasil. É interessante a cena da partida de Diogo Alves e Paraguaçu. Diversas indígenas apaixonadas pelo herói lançam-se ao mar para seguir o navio, mas acabam desistindo. Entretanto, uma delas, Moema, segue o navio até morrer, né, que supostamente era outra esposa dele, tá? E aí ele fala que, veja neste outro trecho a visão europeia de Durão. A indígena Paraguaçu é bela por não possuir características de sua etnia. Olha só, cara. Então vamos lá, ó. Paraguaçu, gentil, tal nome teve, bem diversa de gente tão o quê? Tão nojosa. Sabe lá Deus o que é isso? Tão nojosa. Tá? Isso mesmo. Deve vir de nojo. Sabe lá Deus, alguma coisa nesse sentido, né? Então tá. Paraguaçu, gentil não, tal nome teve, bem diversa da gente tão nojosa, verdade, tão nojosa de nojo, né? De cor tão alva como a branca, uma índia branca, e donde não é neve, ela é de rosa, o nariz natural, boca muito breve, descreve uma mulher branca, né, cara, boca muito breve, olhos de bela luz, testa espaçosa, de algodão todo o mais, com manto espesso, quanto a honesta encobriu, faz ver-lhe o preço. Tá? De novo aí, mais um trecho. Deseja vê-lo o forte lusitano, porque interprete a língua que entendia, e tomar por mercê do céu soberano, ter como entendi o idioma da Bahia, mas quando esse prodígio avista humano, contempla no semblante a louçania, para um vento, vendo o outro mudo e quieto, qual junto um penedo, outro penedo. Se tu, tutelar anjo, que o acompanha, sabes quanto a virtude ali se arrisca, e as fúrias da paixão que acendes entranhas, esse de insano amor doce faísca. Ânsias no amor sentiu tamanhas, ânsias que nem na morte o tempo risca.
que houvera de perder-se naquela hora, se não fora cristão, se herói não fora, né? Então fala do relacionamento dele com os índios, né? Caramuru é considerado por diversos críticos uma obra que exalta a natureza brasileira e sua cultura. Aí uma representação de Caramuru, né? E aí levando em consideração o trabuco dele, o tiro que ele dá para cima, e ele, né, essa outra tradução como Deus do trovão, né? Foi bem. Dizem, e aí voltando, né? Voltando à questão. Dizem que a história foi verdadeira, que o Diogo Álvares foi levado por um navio francês e lá se alia aos franceses e volta para o Brasil agora para fazer contrabando de pau-brasil em corsários franceses. A Catarina do Brasil foi tão importante para Paraguaçu que ela o que ela faz? Ela faz um intermédio, ela intermedia, né, a relação dos homens franceses com mulheres nativas, tá? Então ela promoveu vários casamentos, sabe? Entre os franceses, os homens e as mulheres. Então ela ficou sendo uma mulher muito influente. E daí o que aconteceu? O Diogo, ele começou a contrabandear a favor dos franceses. E os portugueses ficaram sabendo, tal, correram atrás dele e prenderam. Ele foi capturado. A Catarina, ela era tão influente em Paraguaçu que ela influenciou os amigos dele e os índios, né, e os amigos franceses a atacar e resgatar o marido. E assim aconteceu. Ela resgata o marido, né, forma uma espécie de um mini exército, vai lá, enfrenta os portugueses e resgata o marido. Tem uma cidadezinha lá no próximo a Salvador que recebeu o nome dela, recebeu o nome de Paraguaçu, tá? Fica ali próximo de Salvador. Nessa cidade, ela bancou muita coisa, ela bancou uma igreja, então ela foi uma mulher muito influente, ela volta para o Brasil, e aí fica realmente conhecida por intermediar casamentos entre os franceses e entre os índios nativos. Interessante, né, cara? Nojenta, eca. Quem que é nojenta? Ela, Paraguaçu? Não entendi. O que é F? A gente estava falando do nojosa. Aí estava dando sinônimos. Ah, nojosa, tá. E o que é esse F aqui? É para prestar respeito para os índios que se jogavam na frente das mulheres. Oh, pode crer, isso mesmo, excelente. Então tá bom, então. Vamos continuar ali, agora com o último exercício antes da tarefa. Você que vai ter que dar conta da tarefa, tá bom? Um último exercício antes da tarefa. Eu vou prosseguir com o assunto na aula que vem, tá? Resolvendo alguns exercícios, tanto exercícios da tarefa quanto exercícios aqui da apostila ainda, tá? Semana que vem não entro na apostila nova, tá? Aqui, só para curiosidade, voltando aqui na página, volta aí na página 161, tem o Caramuru Invenção do Brasil, que é a Rede Globo, né? Ela tem essa mania, né, cara, transformar aquilo que é arte em pornografia, né? E aí ela faz aí, tem aí o camarada ali que estreia como Caramuru, e as índias, né, tanto a Índia Moema quanto a Índia Paraguaçu, né? Vamos ver o comentário dele aqui do filme, tá? Em Portugal, o jovem sonhador Diego Álvares São Tomelo envolve-se em uma confusão com os mapas que seriam usados nas viagens de Pedro Álvares Cabral. Diogo acaba contratado por Dom Jaime Pedro Paulo Rangel, o cartógrafo do rei, para ilustrar o precioso documento, mas acaba como joguete da sedutora Isabelle, Débora Bloch, francesa que frequenta a corte em busca de ouro, poder e boas relações. A sedutora cortesã rouba o mapa de Diogo, que é então punido com a deportação na caravela comandada por Vasco de Ataíde, Luiz Melo. Como muitas caravelas que se arriscavam, a de Vasco de Ataíde naufraga. Diogo consegue chegar às costas brasileiras, em que se anunciava um infortúnio. Acaba sendo um estímulo para a história de amor entre o estrangeiro e a bela Índia Paraguaçu, Camila Pitanga, que ele conhece ao chegar ao paraíso tropical. Muito depois, essa história seria conhecida como a lenda de um degredado português, que foi também o primeiro rei do Brasil, com o nome de Caramuru, né? Então, realmente, a história ela foi real, né? Ela tem
E aqui a ilustração do livro, né, cara? Dá um zoom aqui para eu ver aqui melhor. Aqui não dá para ver, né? A imagem estoura, né? Caramuru, a invenção do Brasil, tá? Então, muito importante o Caramuru para esse período que a gente vai chamar de pré-romantismo, tá? Onde o índio vai ser o grande herói, tá? O índio como herói nacional. Na próxima aula a gente faz aqui a literatura e heróis, tá bom? Vamos para a nossa chamada? Vamos lá? Tá na hora já, vamos lá fazer a chamada, então. Vamos lá, que lixo, uma coisa boa, TV Globinho, verdade, né? Aí a Globo, ela tem mania, aquilo que é arte, transformar em pornografia, né? Quero comer, ó, o Thales está com fome, meu Deus. Vamos lá, deixa eu acessar a apresentação aqui. Me ajuda aí, eu não sei, eu já deixei preparado lá. Isso, tudo bem aí? Todo mundo aí? Então, vai lá, sugada, é isso aí, problema do teu irmão, ô louco, chama pro brabo, ô louco. A gente fica falando de ter fome e tal. Eu lembro quando eu era criança. Posso contar essa história? Conta, cara, conta. Não, vou contar rapidinho. Eu reclamava, né, cara, que lá em casa a gente só tinha um bife para comer só. Era divididinho, 5 bifes, um bife para cada um, entendeu? Se era linguiça, era um gomo de linguiça para cada um. E eu tava reclamando na escola, né, a respeito disso. Aí o meu colega falou assim, você ainda tem bife, né? E lá em casa, que tem o sorteio do bife. Eu falei, como é que é isso aí? Aí ele falou para mim. Porque eu sempre estranhava, terminava a aula, ele saía correndo para casa dele, tá? Aí, eu perguntei para ele, mas por que então que você vai correndo? Não, é assim, ó. Lá em casa nós somos 5, só que o papai só compra 4 bifes. E aí tem o sorteio do bife. Quem perdeu o sorteio fica sem o bife. Mas se demora muito para chegar, perde por WO. Aí todo mundo come rápido, tá? E o camarada que chegou por último fica sem comer. Aí eu pensei que eu era pobre, quebrado, né, cara? Tinha cara mais quebrado. Já pensou na sua casa o sorteio do bife? Ai, meu Deus, verdade isso daí, cara. Eu não sou de mentir, não é verdade? Então tá bom, então. Então vamos lá. Chama aí, pessoal, do primeiro B. Aí, o primeiro B que tá na fila aqui. Vamos lá, vai. Ana Beatriz Ferreira Batista. Ana Beatriz. Ana? Não? Então tá bom. Ana Beatriz Torres Mujica. Não? Chat. Tá no chat, muito bem. Ana Maria Yuri. Eu. Oi, Arissa Oshiro. Aqui. Ótimo. Beatriz de Matos. Chat. Ótimo. Beatriz Maciel de Moura. Faltou. Oh, meu Deus do céu. Beatriz Maciel de Moura. Tá. Bianca Aguilar Larson. Bianca? Não? Faltou. Faltou. Bianca Cassimiro Leite. Aqui. Ótimo. Cássio Bandeira. Chat. Ótimo. Emanuele Morassuti. Eu. Ótimo, minha amiga. Gabriel Henrique Rosman. Faltou. Faltou. Gabriela Castro Ferreira. Faltou. Uhum. Giovana Luiza França. Aqui. Ótimo. Giovânia Pavan. Aqui. Ótimo. Henrique Mendes e Amorim. É. Ótimo, meu rei. Yara dos Santos Malta. Faltou. Faltou. Ingrid Lua. Tá no chat. Muito bom. Isabela Araújo. Faltou. Faltou. Ivan Matheus Azevedo. Presente. Ótimo, meu rei. João Afonso Moraes dos Santos. Chat. Ótimo. João Gabriel Razuki. Faltou. Faltou. João Pedro Lima Garcia. Aqui. Ótimo. Luísa de Souza Procópio. Mira. Faltou. Oxi, pessoal falta também. Tá, excelente. Maria Elisa Fonseca. Fala. Fala! Manuela Souza Lopes. Faltou. Faltou.
Maria Eduarda Campos. Faltou. Oh, meu Deus. Matheus Borges Souto. Faltou. Eita, pega. Maria Helena Pereira. Oh, desculpa. Milena Maria Pereira. Faltou. Tá bom, então. Ainda bem, né? O cara ia dar isso errado. Se deu bem. Não me dei bem, eu passo vergonha. Nicole Nogueira de Souza. Chat. Ótimo. Pedro Felipe de Almeida. Garcês. Faltou. Eita, pega. Pedro Parron. Chat. Ótimo. Rayane Espíndola Santini. Chat. Ótimo. Rebeca Gomes. Faltou. Faltou. Renato Aiko. Desculpa, Renata Aiko. Faltou também, né? Renata não vem, nem que a pega, né, velho? William Soquem. Faltou. Desbanido. Como é que é? Como é que é? Desbanido. Mas não é o William, é o William? Sim, sim. Esse é o William falando. Olha só, velho. Você veio, né, velho? Vai, Sabrina Carpes. Faltou. Oh, meu Deus. Samuel Rodrigues e Silva. Bom dia. Bom dia, meu. E Hugo Teruya. Oi. Isis Helena Rosa. Tá no chat. Ótimo. Yasmin Nogueira. Faltou. Oh, faltou não. Tá aí no chat, desculpa. Tá aí. Ótimo. Tá aí. Confundi. Agora, bom almoço para o pessoal do primeiro B. Alinha aí o pessoal. Tchau, minha amiga. Alinha o pessoal do primeiro A. E vamos para a chamada. Pois não, pode falar. Tchau. Tchau, meu amigo. Um abraço, Henrique. Até semana que vem. Adeus. Falou. Vamos lá? Amanda Vitória Lourenço. Aqui. Ótimo. Ana Júlia de Aguiar. Aqui. Ótimo. Ana Lívia Ferreira Vargas. Ana Lívia? Não? Vai lá. Anne Gabriele. Também não? Também não. Arthur Boni, da Rocha. Presente. Ô, meu rei, valeu. Beatriz Lopes. Beatriz? Não? Não. Nem no chat? Não. Não. Então faltou mesmo. Então já era. Então tá. Beatriz Lopes. Tá bom. Bruno Martim. Tô aqui. Ótimo, irmão. Brienne da Silva Salles. Chat. Ótimo. Caio Lucas. Oi, Barroso. tchau, professor. Bom almoço. Tchau, Manão. Bom almoço, meu camarada. Daniele Valério. Aqui. Ótimo. Bom almoço, minha amiga. Danilo de Freitas. Faltou. Heloísa Concato. Presente, professor. Ótimo, minha amiga. Bom almoço, hein? Fernanda Bandeira Canto. Aqui. Ótimo. Fernanda Carolina Berri. Faltou. Deixa eu ajeitar aqui. Muito bom. Então vamos lá? Giovana de Sá Souza. Ótimo. Giovana de Souza Lima. Presente. Ótimo. Renê Faed. Faltou. Igor Monteiro da Silva. Igor? Não? Faltou. Isabela de Jesus Fernandes. Belato. Isabela? Tá no chat? Eu também. Não tá? Não. Também não. João André Cheverria. Faltou. João Pedro Campos Maia. Faltou. Pronto. Vamos lá. Júlia Zanin. Faltou também. Vamos lá. Uhum. Cauã Menezes. Opa, meu rei. Bom almoço, Cauã. Lívia Franco Magalhães. Eu. Ótimo, minha amiga.
Luísa Fernanda Neves. Presente. Ótimo, bom almoço para as duas. Marcos Vieira. Eu. Ótimo, bom almoço, meu camarada. Maria Eduarda. Chat. Ótimo. Maria Júlia Escobar Ximenes. Faltou. Ah, velho. Matheus de Abreu Cancian. Faltou. Oxe. Pedro Henrique Silva. Aqui. Valeu, meu rei, bom almoço, hein? Pedro Paulo Andrade Souza. Ótimo, bom almoço, meu camarada. Raquel Cheverria. Chat. Ótimo. Renan Freitas. Aqui, chefe. Ótimo, bom almoço, Renan. Renata Cristina. Aqui. Ótimo, bom almoço, Renata. Sandriele Machado. Aqui. Ótimo, bom almoço, minha amiga. Thales Carvalho. Eu. Ótimo, bom almoço, Thales. Samira Alvarenga. Chat. Hã? Chat. Ótimo, deixa eu só ajeitar aqui. Caio e Silva Barbieri. Presente. Ótimo, bom almoço, meu rei. Carmen Maria Vieira. Presente. Ótimo, bom almoço, minha amiga. Isabela Dutra. Dodós. Faltou. E Irineu também faltou. O Irineu nunca vem, não é verdade? Um dia ele vai vir aqui, eu vou cair do cavalo. Tchau, gente. Tá bom, meu rei, bom almoço, cara. Então eu queria que para que você fosse uma pessoa mais produtiva, você olhasse mais para o espelho e entendesse que você é igual a mim. Então eu queria que para que você fosse uma pessoa mais produtiva, você olhasse mais para o espelho e entendesse que você é igual a mim. Então eu queria que para que você fosse uma pessoa mais produtiva, você olhasse mais para o espelho e entendesse que você é igual a mim. Então eu queria que para que você fosse uma pessoa